Marco Antônio Costa, a esquerda que se vangloriava de em algum momento da história ter as ruas ao lado dela, agora não tem mais isso. Aliás, há algum tempo não tem e passa uma vergonha retumbante aí, alguns gatos pingados e nenhuma força, assim como não tem também força para governar o país, né, Marco? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Cris, Serrão, toda a nossa audiência aqui do Sem Rodeios. É interessante todo esse fenômeno que a gente tem visto de democracia sem povo, porque a Cris e o Serrão já falaram muito bem, né? Esse distanciamento dos temas mais importantes, ele acontece porque você tem um consórcio perfeito formado entre Pacheco, Lira, a Globo, mais alguns órgãos de imprensa, Supremo e o Lula e o PT. Eles formaram um grande consórcio onde eles ficam toda hora destilando ódio, destilando mentiras, retomando pautas que não são do dia a dia do trabalhador brasileiro, os desafios econômicos enfrentados em razão da altíssima burocracia que você tem para empreender aqui no Brasil, a altíssima carga tributária. Não, o governo ele vai contra o povo. Completamente contra. Tanto que você vê o evento esvaziado, quem que tá lá? É tudo pelego, é sindicalista pelego, é assessor de parlamentar, é militante estudantil do PSOL, tudo que tem boquinha. Todos têm boquinha em assessoria parlamentar, todos têm boquinha em algum tipo de órgão público. Então, é exatamente a essência de todos os regimes tirânicos. Eles não estão preocupados se tem mobilização ou não. Eles não estão preocupados com rua. E eles vão sempre mentir, porque eles têm a imprensa propagandista e mentirosa na mão. Então, né, a Cris fez muito bem de lembrar o negócio da Marielle, por quê? Porque até hoje nós lidamos com os efeitos nefastos, funestos, da suspeita que a Globo levantou a respeito do Bolsonaro no caso da Marielle. Quantas pessoas torceram o nariz e falaram, se o Bolsonaro já é tão malvadão, eu tenho dúvida se ele não, né, puxou uns pauzinhos ali para, né, dar aquela clipada na... E uma vereadora, é importante frisar isso, tá? Completamente inexpressiva, com discursos radicalíssimos. Veja, aqui eu tenho respeito pelos mortos, etc., mas é importante frisar que a esquerda criou uma imagem pós-assassinato da Marielle como se ela fosse a maior líder do Brasil, como se ela fosse uma figura extremamente expressiva. Vocês ouviram o nome da Marielle quantos milhões de vezes? E esse interesse em saber o que aconteceu com o Adélio Bispo? Quem financiou os advogados do Adélio Bispo? Quem comandou ali a operação para investigar o Adélio Bispo? Por que um peso tão grande, né, com a suspeita que a imprensa fabricou do Bolsonaro ter algum tipo de envolvimento nisso? E ainda fabrica, tá? Se vocês vissem os vídeos da Natuza Neri ainda falando, tem que ver, porque tem muita gente querendo colocar uma pá de cal nesse assunto, mas tem muito interesse dos dois lados aí, do PT e do Bolsonaro. Então, quer dizer, eles não param. A campanha difamatória, diuturna, ela continua. E ela vai continuar. A perseguição vai continuar. Porque esse pessoal não tem mais compromisso e não tem mais pudor com ninguém. É violação diária do bom senso. Natuza Neri, Andréa Sadi, Miriam Leitão, essa turma toda da Globo não tem compromisso nenhum. Nenhum. Eles radicalizaram o discurso num nível completamente psicopata. É assim, nível de psicopatia total. Sociopatia misturada com psicopatia, e só vai parar a hora que a gente conseguir acabar com o monopólio da Globo. Na minha compreensão é isso.
Porque a democracia sem povo, ela vai continuar existindo se a gente tiver um órgão monopolista do tamanho da Globo fazendo propaganda e lavagem cerebral nas pessoas. Aí a gente vai fundo na ditadura, viu? Aí a gente vai arrebentar na nova ditadura brasileira. Agora, se a gente consegue quebrar esse monopólio da Globo, se a gente consegue acabar de vez com esse monopólio global, o Brasil pode pensar numa saída assim, olhando essa questão toda sob o vértice cultural. Porque nenhuma ditadura se mantém sem uma máquina de propaganda e de mentira. E eles têm essa máquina na mão hoje. Marco, e você falou sobre os interesses de ambos os lados, é uma matéria do Estadão, veja só, onde o vice-presidente do PT fala sobre o brasão, né? O Washington Quaquá, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, diz que não digo que é inocente nem culpado, diz que precisa haver provas cabais, porque já conhece o Domingos Brazão há mais de 20 anos. Então, sobre o que o Marco falou dos interesses de ambos os lados, tá aí o próprio vice-presidente do PT não está acusando o Domingos Brazão, dizendo que conhece ele há mais de 20 anos, mas caso tenha realmente feito alguma coisa, é algo absurdo e tudo mais. Ele condena aqui, obviamente, o crime. Vou pedir para o Lucas colocar umas fotos aí na tela. Federalização. Vou pedir para o Lucas voltar de novo, só para vocês identificarem. Vamos voltar aqui só para a gente falar sobre vocês ficaram sem áudio aqui, mas agora voltou, né? O Marcelo Freixo diz, em vez de pedir a federalização do caso Marielle, por que Sérgio Moro não federaliza o combate às milícias? Será que é porque seu patrão já defendeu a legalização das quadrilhas? Sou autor da PEC que passa à Polícia Federal a responsabilidade de enfrentar milicianos. Essa federalização eu apoio. Depois ele fala, urgente, o STJ vai julgar hoje a federalização do caso Marielle e tudo mais, diz que é contra. Embaixo, a votação encerrada e vitória por unanimidade. Todos os 8 ministros do STJ foram contrários à federalização das investigações dos assassinatos de Marielle e Anderson. A luta segue. Queremos saber quem mandou matar e por quê. Ali antes tinha o Rui Falcão, ex-presidente do PT, também defendendo a não federalização. Um tema que ontem ficou muito na frente ali nos protagonistas do dia, Cris, porque a ideia de federalizar parece que era uma ideia da esquerda, e na verdade eles não queriam isso, né? Então, eles são tão sujos, para usar uma palavra amena, que um eufemismo, eles são tão sujos, que ontem, como não tinha mais nada que se sustentasse em pé de todos aqueles 6 anos de narrativas absurdas, tentando jogar no colo da direita esse crime cometido por um petista, por um lulista, por uma dilmista, 1 não, 2 ou 3, né? Mas o tal do Domingos Brazão ali tem várias imagens dele na internet, com adesivos, então fazendo campanha para Lula, para Dilma e pendurado em todo mundo que é apoiador de Lula ou de Dilma. Ou seja, petista, violência política, né? Lembra como esperneavam essa militância, esperneava anos a violência política, nós, os empáticos, os do amor, o amor venceu, nós queremos a paz, nós isso, nós aquilo, pró-democracia, blá, blá, é tudo balela. A violência política é dentro do PT. O PT elimina. O PT não está satisfeito, ele manda para o espaço, ele não quer saber. Só imbecil que não olhou para isso ainda e enxergou a realidade nua e crua. Isso vem acontecendo, 20 anos. 20 anos, para dizer o mínimo. O mínimo. Tem denúncia contra o Lula da época das greves do ABC ainda. Que ele negociava com os patrões e depois vinha aqui se fingir pró-trabalhador. Então, se tem a maior fake news do Brasil, é o nome do PT.
Partido do trabalhador dos trabalhadores que não defende os trabalhadores. O pai dos pobres que está sempre junto com os maiores milionários. E locupletando-se do que essa elite, né, que ele finge não ver, que ele finge não conviver, que ele finge combater, não está junto com ele o tempo todo, junto e misturado. Mas essa história da federalização, veja que o Freixo, que era na época do mesmo partido da Marielle, se não me engano ele era presidente estadual até no Rio de Janeiro, do PSOL. O Freixo, nessa condição de representante do partido da vereadora assassinada, vai lá fazer uma discurseira contra Sérgio Moro, que era o ministro da Justiça e Segurança Pública, que era quem estava tentando trazer o crime para a esfera federal, ou levar o crime para a esfera federal, que estava na esfera estadual, porque no estado do Rio de Janeiro o negócio não andava, e agora a gente sabe por quê. Porque tinha um delegado que veio a ser chefe da Polícia Civil e que impedia as investigações de ir adiante. Dê uma estudadinha aí na história da investigação do caso Celso Daniel, que eu acho que qualquer semelhança não é mera coincidência. O que aconteceu com as investigações do assassinato do prefeito petista de Santo André, Celso Daniel, depois que ele se rebelou contra o embrião do mensalão que surgiu ali na região do ABC Paulista, quando ele não concordou que aquilo seguisse adiante. Calaram, depois de 2 dias torturando o homem, arrancando todas as unhas, furando com broca de dentista, sem anestesia, obviamente, todos os dentes, queimando o corpo com toco de cigarro, e quem disse isso foi o perito que fez a análise do corpo, depois de 2 dias sendo torturado, que foi queimado dentro de um porta-malas de um carro. O perito também foi morto, aliás, né, depois de dar uma entrevista para o Jô Soares. Pesquisem a morte de Celso Daniel para ver que fim levam os petistas que se rebelam contra a corrupção do PT, que foi o que aconteceu com o Celso Daniel. Voltando ao Marcelo Freixo. Ele estava ali cobrando o Sérgio Moro de por que ele não vai atrás do seu chefe, que as milícias, que são blá, blá, blá. Blá, blá, blá. É para confundir a opinião pública e para caluniar quem está do lado do espectro político adversário. Que foi isso que eles fizeram ao longo desses 6 anos com a ladainha do quem matou Marielle e depois quem mandou matar Marielle. Ontem, para não dizer que estavam calados sem ter uma única palavra, a militância podre de redação teve a petulância de vir dizer que o governo Bolsonaro não quis investigar nacionalmente. Cara, o ministro Sérgio Moro tentando federalizar a investigação para tirar da ala podre da Polícia Civil do Rio de Janeiro essa investigação. Vem os Marcelo Freixo da vida, e a gente viu aí também outros tweets de outras figuras expressivas do PT. Nem a família da Marielle Franco queria a federalização. Eles fizeram um esquema padrão Mind 8, acionaram todos ao mesmo tempo, falando a mesma coisa na internet. Não a federalização, não a federalização. E ontem a militância podre de redação, ainda querendo jogar nas costas de Bolsonaro, do governo Bolsonaro, o fato de não ter federalizado. Não, seus jornalistas de mídia pichuleco. Foi o STJ que não quis federalizar. Depois dessa campanha que essa extrema esquerda porca fez na internet, ao longo de um dia inteiro, 2 dias, uma semana inteira, massacrando, não a federalização. A Aniele Franco, que agora é a musa de vocês aí, que não faz nada naquele ministério, além de gastar dinheiro de jatinho para ir assistir jogo do Flamengo, um cartazinho lá, não a federalização, na condição de irmã da vereadora assassinada. Então ela, mais do que qualquer pessoa, tinha uma legitimidade grande ali para estar endossando que não queria que a investigação fosse federal. Sabe-se lá por que eles queriam que ficasse no Rio de Janeiro, onde não andava. E agora a gente sabe porque o chefe da Polícia Civil, o responsável por toda a investigação, estava envolvido no esquema. Então, assim, por isso que eu uso essas palavras pesadas, suja, podre, porque é asqueroso a gente vê o que a extrema esquerda e essa militância imbecilizada repetiu ao longo de 6 anos. Essa mesma militância que está morrendo de vergonha do que fez e do que falou nos últimos anos. Porque é feio mesmo ser de esquerda. É muito feio ser petista. É horroroso ser lulista. É por isso que vocês não foram às ruas ontem, né? Tem que ficar em casa. Continuem refletindo em casa. Quando as pesquisas chegarem na porta de vocês, continuem dizendo que vocês rejeitam esse desgoverno que não olha para o pobre,
que não traz picanha, que é pró-aborto, que é pró-ditaduras, que arruinou com a economia no primeiro ano de desgoverno, que está com essa esbanjadora oficial aí, passando vergonha pelo mundo, nos envergonhando, gastando uma fortuna do dinheiro do pagador de impostos que está faltando na educação e na saúde. Então, continue refletindo sobre o que você falou nos últimos anos, sobre o que você pregou, sobre o que vocês falam aqui, os poucos esquerdistas que aparecem na nossa live, aqui no chat, para tentar impor uma narrativa que não se sustenta, nem até a página 2. É tudo mentira. O PT vive de mentira. O PT vive de sujeira. O PT vive de corrupção. O PT é podre. É feio ser petista. E quem ainda não percebeu isso, que fique em casa, trancadinho, que não apareça na live do Lula e nem nas manifestações convocadas pela Gleice e pela militância, porque tem que ficar em casa mesmo, é muito feio defender. Então, uma hora vocês vão refletir e quem sabe sair dessa bolha asquerosa e começar a defender o que é certo no Brasil, porque senão a gente vai afundar todo mundo junto. Se fossem só vocês que se permitiram manipular, até, né, cada um escolhe, livre-arbítrio. Mas derrubar o Brasil inteiro nesse poço sem fundo, nesse lamaçal do Lula, não, nós não merecemos.